Ora bem, vamos então rever as equações incompletas por falta do termo de grau 1, ou seja, do termo em x. A estratégia de resolução é a seguinte. Primeiro, resolver a equação em ordem a x², ou seja, devemos passar tudo que não tem x para o segundo membro e resolver de forma a ficar, obtermos uma expressão do tipo x² igual a k. Depois temos três situações possíveis. O k é maior que zero, ou seja, o k é um número positivo. Então escrevemos x² igual a k, equivalente x igual a raiz de k, ou x igual a menos raiz de k. E apresentamos o conjunto de solução. Se o k for zero, ou seja, temos x² igual a zero, pomos apenas equivalente, x igual a zero, tem uma única solução que é o zero. Se o k for menor que zero, ou seja, se obtivermos x² igual a um número negativo, como não há nenhum número real que elevado ao quadrado é um número negativo, a equação é impossível, isto é, não tem soluções. Então vamos agora aplicar, resolvendo alguns exercícios da ficha de trabalho 12, equações do segundo grau 3. Eu vou resolver estas três alíneas e depois ficará ao teu cuidado resolver as restantes alíneas. Eu relembro que a resolução da ficha está no Teams, ou seja, tu deves agora, na aula, resolver as equações que restam deste exercício, portanto, as outras alíneas, e depois ir verificar ao Teams se a tua resolução está correta e caso não esteja, corrigir. Então, vamos resolver a linha A. Ora bem, é uma equação incompleta por falta do termo em x, ou seja, do termo de grau 1, então a estratégia é resolver a equação em ordem a x². Então, o que é que nós fazemos neste caso? Vamos passar o termo independente para o segundo membro. Fica 2x² igual a 81. Ok, agora temos que fazer desaparecer este 2, que é o coeficiente de x². Então, o que é que nós fazemos? Vamos dividir ambos os membros por 2. Porque se dividirmos ambos os membros por 2, como 2 sobre 2 é 1, vamos perder este coeficiente 2 do primeiro membro. Então, isto vai ficar equivalente a x² igual a 81 sobre 2, 40,5. Agora, repara, o que é que diz a estratégia? Diz se o k for maior do que zero, que é o caso, ou seja, se o número que nós obtivermos for maior que zero, neste caso é 40,5, então escrevemos tão simplesmente o seguinte, isto vai ser equivalente a termos x igual a raiz quadrada de 40,5 ou x igual a menos raiz quadrada de 40,5. E está a resolução da equação terminada. Indicamos o conjunto de solução, que é formado exatamente por raiz quadrada de 40,5 e por menos raiz quadrada de 40,5 e fechamos a chaveta. Vamos então agora resolver a linha B. A linha B é em tudo idêntica à anterior, ou seja, é uma equação incompleta por falta do termo em x, ou termo de grau 1. Estratégia, resolver a equação em ordem a x². Ou seja, então, isto é sempre a mesma maneira. Fica 4x², passamos o termo independente para o segundo membro, igual a 100. Ok? Equivalente. Fica agora 4x² igual a 100. Então, agora, para eu eliminar aquele 4, vou dividir ambos os membros por 4. Estes cortam. Então, vai ficar x² igual a 25. 100 dividido por 4 é 25. Mais uma vez, como é um número positivo, dizemos que então das duas uma. Se o x² é igual a 25, o x é igual a raiz quadrada de 25, ou o x é igual a menos raiz quadrada de 25. Ou ainda, como o 25 é um quadrado perfeito, podemos escrever x igual a 5 ou x igual a menos 5. Então, o conjunto de solução vai ser formado então pelos números 5 e menos 5. Finalmente, vamos resolver esta linha, a C, a E, aliás, desculpem. Então, vamos resolver, ou seja, mais uma vez, é uma equação incompleta por falta de termo em x. A estratégia é resolver a equação em ordem x². Fica 2x² igual a menos 36. Ok, isto vai ficar 2x² igual a menos 36. Agora dividimos ambos os membros por 2 para eliminarmos este coeficiente 2 do x². Então vai ficar x² igual a menos aqui não é 36, menos 36 menos 18. Ora bem, a questão é,
Reparem, ou seja, então, como o x² é igual a um número negativo, nós vimos aqui em cima, na estratégia de resolução, que se o k é menor que zero, a equação é impossível. Porquê? Porque não há nenhum número que elevado ao quadrado é um número negativo. Então, nós podemos escrever equação impossível. Equação impossível. E, logicamente, se a equação é impossível, não tem soluções. Então, qual é o conjunto de solução desta equação? O conjunto de solução vai ser igual ao conjunto vazio. Pronto, então agora vais resolver as alíneas que se seguem.